Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o Senhor esteja nos abençoando neste domingo, neste primeiro domingo de dezembro do ano de 2020. Ano esse que tem sido tão difícil. Essa pandemia da Covid veio para mudar completamente as nossas vidas, veio para levar, ceifar a vida de tanta gente, tantas pessoas perderam entes queridos. Tem sido um ano tão difícil, um ano tão pesado, mas mesmo assim eu gostaria de lançar um desafio para você que me escuta aí. Eu gostaria de desafiar você a fazer um exercício muito difícil. Eu sei que vai ser difícil, mas o exercício consiste em a gente tentar tirar o foco um pouco da Covid nesse mês de dezembro e focar no verdadeiro significado do Natal. Eu vou buscar nessas mensagens de dezembro, focar nesse assunto, focar no significado do Natal, o que o Natal cristão significa. As pessoas trocam presentes, as pessoas gostam de se ajuntarem lá para a ceia, na casa de um parente, muitas vezes, e a gente nem sabe se isso vai ser possível nesse ano devido à atualidade que a gente tem enfrentado. Mas eu gostaria que você fizesse esse exercício, que você tentasse, por mais difícil que seja, olhar para a palavra de Deus, olhar para a graça do Senhor, que de fato significa o Natal para a vida de cada um de nós, o Natal cristão. E como primeiro texto, primeira palavra do Senhor neste sentido aqui em dezembro, eu gostaria de convidar você a acompanhar a leitura do Evangelho de João. Vou ler um texto que é conhecido como o Prólogo Joanino, os 5 primeiros versículos do primeiro capítulo do Evangelho de João. Texto que diz assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Por que eu peço para você fazer esse desafio? Porque os problemas têm tomado tanto do nosso tempo, têm drenado tanto as nossas energias, que nós ficamos completamente perdidos. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa dizendo o que essa situação toda da Covid faz na cabeça das crianças. Provavelmente as crianças estão muito mais dentro das suas casas. Provavelmente elas estão tendo, neste ano de 2020, um contato maior com seus pais. Muitos trabalhando dentro de casa, o tão conhecido e tão falado, o home office. E muitas vezes nós adultos estamos expondo as nossas preocupações. Imagina na cabeça da criança que teve toda a sua mudança de agenda, mudança de atividades, de rotina. E aí ela, preocupada com tudo isso, ela ainda tem que absorver tanta reclamação, tanta questão. É Covid para cá, é Covid para lá, é desemprego, é essa briga política, é essa inimizade que a gente tem visto nas redes sociais. E muitas vezes as crianças ficam assim, poxa, será que aquele mundo que era um pouquinho mais bonito que nós conhecíamos antigamente, antes da pandemia, será que a gente vai ver isso ainda? Então, queria chamar sua atenção para a gente meditar naquilo que João está trazendo. Ele abre o seu evangelho já com uma notícia muito maravilhosa para nós. Nós, como cristãos, nós precisamos refletir sobre esse texto, nós precisamos ter a nossa alegria, meus irmãos, restaurada. E creio eu que o texto de João, a abertura do seu evangelho é maravilhoso demais. É muito necessário se você de fato quer ter uma vida alegre, uma vida feliz. Olha que interessante, ele diz o seguinte, no princípio era o Verbo. No princípio, o que João, aqui dentro desse texto conhecido como Prólogo Joanino, ele está querendo dizer? Ele diz que quando os céus e a terra foram criados, fazendo menção a Gênesis 1:1, o Verbo já existia. Ele está dizendo o Senhor Jesus já existia antes da fundação do mundo. É um outro modo de ele dizer para nós que Jesus Cristo existe desde a eternidade. E olha só que interessante, A gente, uma coisa é você pensar, sobre Jesus Cristo como sendo um homem. E muitas pessoas hoje, meus irmãos, têm uma confusão dentro da sua cabeça
eu arrisco a dizer que até alguns cristãos, sobre a identidade de Jesus, sobre quem ele é. As pessoas às vezes pensam que ele foi um homem, um bom homem, um homem talvez um pouco acima da média, como Mahatma Gandhi ou como Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que tinha tempo para as necessidades do próximo. E uma coisa é a gente entender isso, mas outra coisa é entender o que João está trazendo aqui. Ele está nos mostrando, ele está apresentando aqui no verso 1 uma cristologia, um estudo sobre a pessoa de Cristo, uma cristologia apurada e profunda, onde ele liga o verbo de Deus com a figura do Pai, sem confundi-lo com o Pai. Ou seja, ele diz o seguinte, Jesus é Deus, mas ele não é Deus o Pai, ele faz parte da Trindade, daquilo que nós conhecemos como a Trindade. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus que subsiste em três pessoas, pessoas distintas. E é muito maravilhoso você refletir sobre o que João está dizendo aqui, porque ele está dizendo que o Jesus que nós conhecemos, o Jesus que nós ouvimos falar das suas palavras, muitas vezes palavras encorajadoras, né? Deixa eu lembrar algumas aqui, quando ele diz no final do Evangelho de Mateus, eis que eu estou com vocês todos os dias. Agora faça a diferenciação aí na sua mente. Se fosse apenas um bom homem, mas meramente um humano, que dissesse para você, eu estarei com vocês todos os dias, talvez você pudesse pensar assim, você não conhece nem o dia de amanhã, e se você morrer amanhã? Agora, escute as palavras de Jesus, tendo em mente quem ele é o Deus Criador. Ele é juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito. Ele é Deus. Ele estava e ele existia desde antes da fundação do mundo. Na história da igreja, nos mais dos seus 2000 anos, muitas vezes as pessoas levantaram dúvidas sobre a identidade de Jesus. Algumas pessoas diziam, não, ele não é divino, ele é uma pessoa, é um ser humano um pouco mais apurado, como se ele fosse um homem com qualidades morais, né, um pouco acima da média. Mas não, o que João está dizendo aqui, abrindo seu evangelho, é que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, este Jesus maravilhoso, que diz o seguinte, se você está cansado, venha até a mim, eu vou aliviar o seu fardo, eu carrego o fardo para você. Esse Jesus que diz assim, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É o Jesus, é o Deus que te criou. É Ele falando para você, eu venci o mundo. É Ele falando para você, eis que eu estou com você todos os dias. Olha que coisa maravilhosa. Então aqui, algumas verdades para a gente relembrar, só pensando ainda no primeiro versículo. Jesus Cristo, o Verbo, ele é eterno, o Logos de Deus. Né? A palavra, alguns textos no Antigo Testamento fazem menção a Cristo como a palavra, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas ele é eterno, ele é desde antes do nosso entendimento limitado sobre tempo. Né? Ele é desde antes do universo, ele é eterno. Ao passo que os nossos problemas, meus irmãos, e arrisco dizer até a Covid, são passageiros. Olha para a história da humanidade. Quantas pestes, quantas pandemias já vieram e foram embora. Eu creio e eu tenho esperança no Senhor de que essa pandemia também será vencida. Logo, logo as vacinas devem chegar e tirando todo esse contexto politizado que tem sido trabalhado nessa questão, nós aguardamos, né, a vitória sobre essa dificuldade. Jesus é o próprio Deus encarnado que veio até nós por amor. Quando a gente olha para o prólogo joanino, quando a gente olha para esse texto maravilhoso, a gente percebe isso. É o Deus que se encarna por amar a cada um de nós. E aí você tem que olhar para o seu problema e dizer o seguinte, escuta aqui o problema, por maior que você queira aparecer diante de mim, o meu Deus é maior do que você. E a gente precisa focar no Senhor. Eu tenho certeza, eu tenho comentado isso nas nossas reuniões, nos nossos encontros online. Uma maneira da gente restaurar um pouco a nossa paz é olhar mais, né, para as promessas bíblicas, olhar mais para o direcionamento que a palavra tem para as nossas vidas. O verso 1, então, como eu disse, ele apresenta essa cristologia de João, dizendo, ele está com Deus, Jesus está com Deus e Jesus é Deus, ou seja, um ser humano autêntico, embora
totalmente divino. Que coisa maravilhosa. E é muito interessante também a gente perceber que o próprio Antigo Testamento, ele apresenta o verbo de Deus como uma pessoa. Então olha que legal, João aqui ele diz, no princípio era o verbo, ou no grego o logos de Deus, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando a gente olha, por exemplo, o Salmo 33, verso 6, o texto diz assim, os céus pela palavra do Senhor se fizeram. Palavra em maiúsculo aqui, como uma pessoa. E talvez o texto que mais se adeque àquilo que João está dizendo aqui no prólogo é o texto de Provérbios 8, do verso 27 até o verso 30, que diz assim, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Ou seja, João está conhecedor aqui certamente da Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Ele sabia que a própria palavra fazia menção ao verbo de Deus como uma pessoa. E aqui ele está dizendo, no princípio, ele era o verbo. O Evangelho, segundo João aqui, ele escreve e ele desembaraça para nós aqui a identidade, e a pessoalidade do Salvador. Então que coisa maravilhosa a gente saber que nós estamos aqui no mês de dezembro, olhando para esse fato que ele estava dizendo aqui no primeiro versículo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ainda eu li só o prólogo, os 5 primeiros versos, mas o verso 14 desse primeiro capítulo é maravilhoso demais para a gente deixar de mencionar. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Faça esse exercício, meu irmão, de dar um tempo nessas questões que nós estamos conversando o ano todo e focar a sua atenção, focar o seu entendimento aqui sobre o que significa o Natal, sobre o amor do Pai que entrega o Filho por mim e por você. Então olha para a tua vida e entenda de uma vez por todas que Deus te ama. Que os problemas que você sente, as dores que você sente, são dores para o Senhor também. Que a tristeza que muitas vezes você carrega entristece também a Deus, mas Ele providencia salvação para nós, e é isso o que prefigura o Natal, o nascimento do Senhor. Interessante que ainda no verso 1 ele diz, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O sentido desta fala aqui é que Jesus existia na comunhão mais íntima e possível com o Pai, e tinha deleite supremo nessa comunhão. Aqui começa a se desenhar na minha mente aqui o Evangelho, a história da vida e da morte, da ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Porque o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Uma intimidade profunda, uma intimidade mais possível com o Pai. Uma intimidade onde as pessoas da Trindade viviam em um deleite supremo, mas mesmo assim Jesus Cristo, à luz daquilo que Paulo escreve em Filipenses 2, abre mão de tudo isso. E por quê? Por nós. Olha só que interessante também fazer uma ligação aqui com o que João está escrevendo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na sua primeira carta, capítulo 1, verso 2, ele diz assim, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela nós damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Mais uma vez falando de Jesus. Então a gente precisa entender que o Senhor Jesus, ele não foi meramente um homem, ele é o próprio Deus que se fez homem por amor a nós, para nos resgatar, para que o pecado, para que a morte ela não fosse mais um senhor que exercesse domínio sobre nós. Tem muita gente vivendo debaixo desse Senhor, debaixo desse senhorio sombrio, mas pela graça nós fomos
feitos novas criaturas, nós somos libertados, né, pelo Deus que, por mais que gozasse ali, por mais que tivesse uma intimidade profunda com Deus o Pai, ele abre mão disso. E ele abre mão da sua glória para vir e para resgatar a cada um de nós, a sua igreja. Então que coisa maravilhosa, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí o verso 2 ainda diz, ele estava no princípio com Deus. Olha só que coisa maravilhosa, o verbo completamente divino, existindo desde a eternidade, como uma pessoa distinta, gozava dessa amorosa comunhão com o Pai. E mais uma vez, né, este versículo nos dá a oportunidade de fazer a pergunta, e por que ele abre mão disso tudo? Por amor a cada um de nós, ou seja, graça, evangelho, vida eterna. Então, meu irmão, muitas vezes a gente fica olhando para os problemas, a gente fica com a nossa cabeça pesada, a gente fica sem esperança, a gente fica assim completamente entregue ao desânimo, ao desespero, mas que neste mês de dezembro a gente possa relembrar da graça do Senhor nas nossas vidas. Né? Ele estava no princípio com Deus, e ele que estava no princípio com Deus e que é Deus também, veio ao nosso socorro. Então quando a gente lembra de Natal, a gente precisa lembrar que é tempo de alegria, é tempo de renovação, é tempo de esperança. Será que você não está precisando pensar um pouco mais sobre isso? Eu tenho convicção de que todos nós estamos. O texto continua e no verso 3 ele vai dizer, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, este Jesus que promete estar conosco todo o tempo é o Deus Criador, ele criou todas as coisas. Por quê? Porque nas obras externas, a teologia reformada entende que as três pessoas da Trindade estavam presentes nas obras externas, ou seja, na obra da criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente precisa entender que Jesus Cristo, o Deus Criador, é o mesmo também que é o Deus resgatador, é o Deus que vem ao nosso encontro. Olha só que coisa interessante, não fomos nós que fomos ao encontro do Senhor. O cristianismo é a única religião no mundo onde diz que ao invés do homem precisar morrer e oferecer a sua vida, né, perdendo a sua vida, né, entregando-se à morte para agradar ao Senhor, no cristianismo as coisas são diferentes. É a única religião, é a única convicção, é a única verdade que mostra que aqui é Deus quem se entrega por nós. Então por que eu vou ficar ainda andando desanimado? Por que eu vou ser conhecido, meus irmãos, pelos meus vizinhos como uma pessoa reclamona, uma pessoa que só anda de mal o dia todo? Como é triste a gente ver um cristão assim. Como é desalentador a gente olhar para uma pessoa e saber que a pessoa não sai da igreja, domingo após domingo ela está lá na igreja, mas é uma pessoa que não tem a capacidade de dar um sorriso, é a pessoa que não tem capacidade de compartilhar uma palavra de esperança. Por quê? Porque ela está carregada, ela está completamente entregue às mazelas do dia a dia, ela está completamente desanimada, amargurada. Dezembro, Natal, é tempo da gente se desfazer dessas coisas. E a gente se desfaz dessas coisas olhando para aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. Verso 4 vai dizer que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E aqui, mais uma vez ainda, o Evangelho fica mais claro para mim ainda, porque vida e luz aqui são termos que estão ligados aqui à esfera espiritual. Quando João diz a vida estava nele, esse termo se refere à plenitude da essência de Deus. Ou seja, a vida estava nele. Jesus, ele tinha os atributos gloriosos do Pai e do Espírito também, como a santidade, como verdade, conhecimento, sabedoria, como amor, como onipotência, como a sua soberania. A vida estava nele. E o João ainda vai dizer que a vida era a luz dos homens. Por quê? Porque quando a vida se manifesta, ela é desenhada para nós aqui, ela é designada como luz. E olha que interessante, a humanidade tem se caracterizado por quê? Pelo quê, melhor dizendo, pela luz. Nos parece mais que ela tem sido caracterizada por trevas, por
perversidade, por ódio. Na verdade, só que o texto está dizendo assim, que a vida estava em Jesus, e a vida era a luz dos homens. E aqui entra também o que o Senhor espera da minha e da sua vida, porque como seguidores do Senhor, nós também somos sal da terra e luz para os homens que andam, né, perdidos no meio da escuridão. A vida, né, estava nele e a vida era a luz dos homens. Se a humanidade se caracteriza por trevas, perversidade e ódio, o verso 5 diz o seguinte, que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Por piores que as coisas pareçam, a gente precisa, às vezes, eu vou usar um termo econômico aqui, às vezes a gente precisa sair do micro e olhar do macro. Né? O micro, a gente fica olhando para questões que são do cotidiano, a gente olha para as notícias que chegam nas nossas casas através da internet, da televisão, e nós ficamos preocupados dizendo, as coisas estão cada dia piorando, eu estou com medo, eu vou no mercado, as coisas estão o olho da cara, eu não sei, o governo, o meu vizinho. A gente fica preocupado com um monte de coisa. A gente às vezes precisa sair e se afastar um pouco para entender o quadro geral da coisa, o quadro geral da vida. E o quadro geral da vida mostra para nós que a luz, ela não perdeu a batalha para as trevas, muito pelo contrário. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É por isso, meus irmãos, que nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. É por isso que eu faço esse convite para você, para que neste mês de dezembro você prove a si mesmo. A palavra do Senhor diz, se provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E esse texto de Malaquias não fala apenas sobre dízimo. Nós precisamos provar Deus, nós precisamos no sentido de ver na nossa vida o cumprimento das promessas e também de experimentar uma vida de profundidade maior com o Senhor. Então eu quero te convidar para que nesse mês de dezembro você tire esse seu semblante de preocupação e você possa, em nome de Jesus, resgatar a alegria na tua vida. Eu tenho certeza, tenho convicção de que se nós, Igreja do Senhor, olharmos mais para o Natal, olharmos, por enquanto, neste primeiro texto aqui, você pode ler o capítulo todo ou o Evangelho todo, mas se você olhar para esses 5 primeiros versículos que mostram a divindade, que mostram essa teologia que João faz acerca da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus, essa teologia profunda que explica que de fato Ele é o Criador, Ele está juntamente com o Pai, Ele é Deus na pessoa, né, do Filho, e Ele está conosco, Ele está desde antes do entendimento que nós temos de tempo e veio ao nosso encontro e morreu a nossa morte para que vivêssemos vida eterna, como João vai dizer lá no capítulo 3, verso 16. Então que a gente possa resgatar a nossa alegria, meus irmãos. E a gente só resgata a alegria olhando para o autor e consumador da fé. Nós temos muitas receitas, as pessoas ultimamente têm dado muitas receitas para uma vida próspera e uma vida feliz. Biblicamente só existe uma maneira, buscarmos viver de acordo com a vontade do Senhor, olharmos para Jesus e percebermos o que Ele fez por nós. Então que você olhe para dezembro e que você perceba o amor do Pai que enviou o Filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós e que conto com você nesse desafio, para que nesse mês de dezembro, né, nós possamos, ou ao menos procuremos dar mais espaço no nosso rosto para sorrisos, para gratidão no nosso coração, nas nossas orações, e deixar essas preocupações um pouco de lado, porque essas questões são passageiras. E pela graça do Senhor, pelo fato do Verbo haver se feito carne, estado entre nós, por isso, e unicamente por isso, nós somos eternos. Que o Senhor nos abençoe. Pai, obrigado que o Senhor tenha abençoado as nossas vidas e que nesse mês de dezembro o Senhor nos ajude a olhar, ó Pai, firmemente para o autor e consumador da nossa fé e para deixarmos os problemas de lado um pouco, Deus. Dá-nos força, Pai, dá-nos sabedoria para olhar a vida
da cosmovisão bíblica, Pai, que diz que pela graça do Senhor nós somos os teus filhos e nós temos vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque Ele veio, viveu, ó Pai, semelhantemente a nós, com a diferença de nunca cometer um pecado. Obrigado porque mesmo sem cometer pecado, Ele se fez pecado por nós e entregou a vida na cruz do Calvário como oferta suave, como oferta agradável ao Senhor, ó Pai, para que não fôssemos mais escravos da morte e da perdição eterna. Tem misericórdia, aplica essa verdade no nosso coração, restaura as nossas vidas, a nossa paz, a nossa alegria. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam sobre nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Excelente semana para você. Reflita sobre esse texto, reflita sobre o sacrifício do Senhor, reflita sobre o Pai que enviou o Filho. É isso que nós comemoramos no Natal. Que o Senhor nos abençoe.